O pastor estava fazendo culto lá na igreja adventista, lá nos Estados Unidos. E no meio do culto, uma moça se levantou e ela disse assim: eu tenho algo a falar diante de toda a congregação aqui. Eu sou amante do pastor. Aí você imagina, ficou aquele alvoroço, aquela coisa. E o pastor na hora falou: não, isso é verídico. E o pastor falou: você está louca, eu nem te conheço. Eu sou amante dele. A esposa dele estava na reunião, a esposa já começou a passar mal. Não, você está louco, eu nem te conheço. Tá, não, eu sou amante dele, tá. Confessa, fala logo que a gente tem um caso. E o pastor negou. E aí ficou aquela, teve gente que acreditou nela, teve gente que acreditou no pastor. E aí ela falou assim: eu posso provar. Ele tem uma marca de nascença na virilha. E aí a esposa falou: ele tem mesmo, então. E aí a esposa deixou ele, os filhos, ele foi descredenciado de pastor e tal. 20 anos depois, uma jovem senhora procura o pastor presidente da igreja adventista e diz: eu quero falar com o pastor presidente. Tem que ser o pastor presidente, não pode ser outro. O pastor atendeu ela. E ela disse: olha, eu estou com câncer, o médico me deu 6 meses de vida, e eu não posso morrer carregando uma coisa dentro de mim. Pois não. E ela disse: olha, há 20 anos atrás, eu me apaixonei por um pastor, e eu menti, dizendo que era amante dele, e eu não posso morrer com... Ela contou toda a história. E aí o pastor presidente falou assim: mas como que você sabia da marca de nascença? Porque essa foi a prova. E ela disse: eu sou enfermeira, e ele teve um apendicite, estourou o apêndice, alguma coisa assim, e eu fui quem tratei dele. Foi até nessa que eu me apaixonei por ele. E aí eu fui saber que ele era pastor. Aí eu fui para a igreja dele e tal e tal. E eu achava que ele ia largar a mulher e ia ficar comigo. Aí o que aconteceu? Isso é verídico. Aconteceu nos anos 80 na igreja adventista. O presidente da igreja, o pastor presidente, foi atrás desse pastor: vem cá, esse sujeito está vivo, já morreu, tem 20 anos. Não, ele está vivo, mora numa fazenda no interior, sozinho. Aí foram lá atrás do pastor. Chegando lá, o pastor presidente se apresentou e falou: olha, tudo bem, eu sou o pastor presidente atual da igreja adventista do 7º dia, e há 20 anos atrás você era pastor e aconteceu isso, não foi? Foi. Então a moça foi lá hoje, contou, dizendo que era mentira e tal. Então é o seguinte: eu te trouxe a credencial de pastor de volta. Você agora é pastor novamente. Eu estou devolvendo, eu estou reparando essa injustiça. Então toma aqui sua credencial, seja bem-vindo, você é pastor de novo. E esse pastor falou assim: tá bom, você está devolvendo minha credencial de pastor, né? Você também vai devolver minha esposa, que na época foi embora e hoje está casada com outro homem porque não acreditou em mim? Você também vai devolver a minha reputação, que todos os membros da igreja começaram a me olhar como um impostor? Você também vai devolver? E teve gente daquela época que já até morreu, e morreu dizendo: tá vendo? Você vai devolver minha reputação também? Você vai devolver os 20 anos que eu fiquei longe dos meus filhos, porque meus filhos olhavam para o pai e falavam: como é que pode? Meu pai, pastor, traindo minha mãe. Você vai devolver? Porque se você não for devolver essas coisas, pode ficar com essa credencial. A justiça do homem, o pastor tentou fazer justiça. Tentou ou não tentou? Só que a justiça do homem, ela jamais vai conseguir reparar tudo. Jamais. Tem coisa que é irreparável, tem coisa que é irreversível. Falam do teu nome, falam de você, jogam uma coisa aí, depois... É aquela história lá de pegar o papelzinho, cortar, jogar no vento e depois sair catando tudo. Não existe. Então olha aqui para mim, fique de pé, por favor. Você não pode esperar a justiça do homem. Diga comigo assim: eu conto com a justiça de Deus.